Às vezes eu fico pensando enquanto o mundo é grande diante da nossa vida, né? Às vezes a gente passa por determinadas situações e a gente pensa que não tem solução, mas a verdade é que tudo tem solução, tudo se resolve. Nada, absolutamente nada não tem resolução. A única coisa que a gente não consegue resolver é a morte, mas o resto a gente resolve. O mundo é tão grande diante das nossas adversidades, dos nossos problemas. Às vezes eu vejo muitas pessoas adoecerem por ansiedade, depressão, normalmente por conta de problemas que têm resolução e que às vezes não vale a pena o desgaste. E eu me peguei pensando em como nós, enquanto seres humanos, nos entristecemos e ficamos ansiosos por problemas que muitas das vezes não será um problema daqui 1 ou 2 anos. Às vezes nós ficamos ansiosos, tristes, sofrendo por antecipação. E na verdade, esse problema não será o mesmo daqui a um período. Ele também será resolvido. Às vezes não é um problema que se resolve com facilidade, mas também não é algo para poder te tirar do sério. Então, acho que a gente precisa às vezes levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma que os nossos problemas eles não nos deixem cair em ansiedade, sabe? Uma ansiedade muito exagerada, porque a ansiedade ela é saudável até um certo ponto. Depois de um certo ponto, vira algo doentio. Então, sempre que você tiver com algum problema e você achar que você não vai conseguir resolver esse problema, você achar que é um problema que não tem resolução, respira fundo, tenta não ficar tão ansioso, tenta não levar para um lado muito doentio mesmo esse problema, porque você vai conseguir achar saída. Sempre tem uma saída, sempre terá, independente de qual problema seja. Existem aqueles que são maiores, né? Problemas maiores do que outros. E existem aqueles que nós fazemos ficar grandes, mas às vezes nem é tão grande assim. Mas o nosso cérebro, ele cria uma coisa que às vezes nem existe. Tá chovendo aqui agora, gente. Queria que vocês estivessem aqui para ver. Coisa mais linda do mundo. Tem umas casinhas ali. Peraí que a gente vai lá. A ansiedade, ela tá tomando conta de todos nós, né? Todo mundo tá um pouco ansioso, a correria do dia a dia, a vida, trabalho mesmo, às vezes faculdade, estudos. Eu acho que tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo passa por problema em algum momento da vida. Todo mundo passa por adversidades. Mas a gente precisa aprender a lidar com essas adversidades. As casinhas, que coisa mais linda. Olha, gente, tá caindo uma chuvinha aqui, fraquinha, mas tá. A gente tem que aprender a lidar com as adversidades, porque sempre vai ter, a nossa vida é isso, né? A vida é sobre altos e baixos o tempo inteiro. E a gente vai estar sempre passando por alguma coisa em algum momento. Por mais que a gente viva uma vida feliz, confortável, estável, vai ter momentos de altos e baixos. Então a gente tem que aprender a conviver e a lidar com isso. Eu sempre acho que terapia é uma ótima solução. Mas se você não tem condições de pagar uma terapia, faça uma caminhada, um exercício físico, vá para academia, lê um livro no momento que você estiver muito ansioso. Viaje, se você puder viajar. Ou saia, vai para um parque, um lugar que seja legal aí na sua cidade. Faça alguma coisa que faz com que você saia um pouco dos
seus problemas. Não que você vai fazer isso para fugir dos seus problemas, sabe? Não é sobre fugir, mas é sobre colocar a cabeça no lugar, respirar fundo e saber que tudo nessa vida se resolve em algum momento. Às vezes demora, às vezes não, mas tudo se resolve. E seja qual for o problema que você estiver passando hoje, ele vai se resolver. E por mais que você ache que seja o fim do mundo, não é. Sempre procure falar com pessoas também da sua confiança. Eu sou uma pessoa que eu não falo muito dos meus problemas com ninguém, eu sou muito fechada em relação a isso. Porém, se você tiver alguém de confiança que você possa desabafar, desabafe. Isso também é uma ótima saída para você tirar um pouco os pensamentos da sua cabeça, sabe? Agora, se você não tiver ninguém para falar, fala com Deus. Se você acredita em Deus ou em qualquer outra coisa que você acreditar, medite quando você estiver livre, ao ar livre. Procure algo que faça você colocar os seus pensamentos de volta e tire aqueles pensamentos de ansiedade, de tristeza, de depressão. O foco também dos problemas, sabe? Quantas vezes você já esteve com um problema, chorou por causa dele, ou ficou triste, ou ficou ansioso, e depois esse problema em alguns dias se resolveu, ou em alguns meses, ou em alguns anos? Às vezes você sofrer antecipadamente ou sofrer demais durante o problema só vai te trazer malefício para sua saúde mental. Então, procure colocar a cabeça no lugar, fazer alguma coisa que vá te tirar desse limbo de pensamentos ruins e busque fazer algo que vai fazer com que você reflita melhor sobre a situação e busque as melhores saídas possíveis para você. Eu espero que o meu vídeo tenha te trago algum tipo de inspiração ou tenha feito você respirar um pouco e ver que a vida, ela é muito mais do que nossos problemas. A vida, ela é bonita à sua maneira e nossos problemas são pequenos perto da dádiva de estarmos vivos, né? Às vezes eu vejo tantas coisas no mundo, coisas não tão boas, né? Mas apesar disso, a vida ainda continua sendo bonita e a gente acha que tem muito para aprender ainda, muito a crescer, muito para desbravar. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.